Olá pessoal, então vamos começar a nossa maratona da química inorgânica, tá ok? Então, para começar essa matéria tão desejada e tão amada pelos químicos, certo? A gente vai ter que saber alguns conceitos básicos, basicamente dois conceitos, tá ok? Que são as ligações covalentes e as ligações iônicas. Esse conteúdo vai ser aprofundado em Química 2, tá ok? Com a professora Ana e o professor Jamerson. Então aqui eu só vou falar superficialmente para que vocês tenham uma ideia, para quando eu começar a falar de compostos ácidos e compostos básicos, se são covalentes, se são iônicos, para vocês saberem de onde é que foi tirado isso, tá bom? Então, primeiramente vocês têm que se perguntar por que a matéria se une, tá ok? Por que a matéria se liga? Por que um átomo de oxigênio se liga a dois átomos de hidrogênio? Por quê? Tá ok? Então, Lewis, fazendo estudos, ele pegou e comparou um átomo com um cubo, onde o cubo ele tem 8 vértices, não é isso? Nós pegamos aqui um cubo, ele tem 8 vértices. Um vértice aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ok? Então esse átomo teria esse formato aí, onde um átomo só seria feliz, ele só seria estável se ele tivesse esses 8 vértices preenchidos por elétrons, tá ok? Então como é que o átomo faria isso? Ele receberia elétrons de um outro átomo ou ele doaria elétrons para um outro átomo. E em outro caso, 2 átomos ou 3 átomos poderiam compartilhar elétrons, tá ok? De forma que eles conseguissem formar cubos. Esse aqui é a figura da tese de Lewis, certo? Lá não tinha computador naquela época, ele tinha que escrever como é que ele imaginava isso aí, tá ok? Então, pelo fato de a gente ter os 8 vértices, tá ok? Nossos 8 vértices. Aí um cara chamado Linus Pauling, que foi o Nobel de 1954, tá ok? No ano de 1993, ele pegou e aprofundou esse conhecimento que Lewis tinha colocado sobre o octeto, sobre esses 8 vértices, tá ok? E ele fez a teoria do octeto, que seria uma teoria que explicaria por que as coisas não se desmancham, por que as coisas estão ligadas uma na outra. Onde simplesmente foi falado assim, que um átomo, para alcançar a estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada. Certo? Então foquem apenas na última camada, que é o que a gente vai precisar para esse conteúdo. Que o Jamerson e que a Ana vai aprofundar com vocês a distribuição eletrônica, as demais camadas, os orbitais, etc. Tá ok? Para a gente aqui o que vai importar na teoria do octeto é a última camada, certo? A última camada. Então, por que as coisas não se desmancham? Por que o mundo não se desmancha? Porque o mundo, todas as coisas estão ligadas, tá ok? Sempre tentando obedecer à regra do octeto. Existem várias exceções, mas para o nosso conhecimento agora de mundo, certo? De ciência agora, a teoria do octeto é mais do que suficiente. Então, como agora a gente tem essa regra do octeto, foi descoberto que os elementos eles podem se unir de duas formas diferentes, na verdade de 3. De forma metálica, fazendo as ligações metálicas, ligações covalentes e ligações iônicas, certo? Mas para a gente o que vai interessar são as ligações covalentes e as ligações iônicas. As ligações covalentes formam o quê? Formam moléculas. Sempre que você ouvir alguma coisa molécula, molecular, sempre vai estar envolvida uma ligação covalente,
sempre vai ser uma ligação covalente, tá ok? Então, o que caracteriza uma ligação covalente? O que vai caracterizar uma ligação covalente é isso aqui, ó. Eu vou ter um átomo com alta eletronegatividade com outro átomo que tem alta eletronegatividade, e eles vão compartilhar elétrons da camada de valência, ok? Mas que danado é eletronegatividade? Eletronegatividade, de forma resumida, é a capacidade que um átomo tem de puxar o elétron para si, certo? Então, quando eu tenho um composto muito eletronegativo, quer dizer que esse átomo eletronegativo, ele está querendo elétrons, ele está querendo puxar os elétrons para perto dele. Então, se eu tenho dois átomos que têm eletronegatividades parecidas, o que é que vai acontecer? Vai ser como se fosse um cabo de guerra, onde ambos têm a mesma força. Então eles vão ficar puxando para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, e não vai sair do canto, tá ok? Eles vão permanecer ali no mesmo lugar. Então isso vai fazer com que os elétrons nem vá para o átomo da direita, nem vá para o átomo para a esquerda. Esse átomo vai ficar compartilhado. É que nem roupa de irmão gêmeo, tá ok? Não existe roupa de um nem roupa do outro. As roupas são compartilhadas, as roupas são dos dois, tá joia? Então, esse compartilhamento de elétrons, ele tem uma característica que ele pode formar as moléculas, tá ok? Que a gente já falou. As moléculas ou macromoléculas. O que são macromoléculas? Macromoléculas são moléculas muito grandes. Por exemplo, a proteína, os carboidratos, tudo isso são moléculas muito grandes. A gente chama eles de macromoléculas, tá ok? Então, quando eu tenho várias moléculas iguais reunidas, ou várias macromoléculas iguais reunidas, eu tenho uma substância covalente, tá ok? Aí lembra lá da primeira aulinha que a gente teve, onde eu falei o que é uma substância simples e o que é uma substância composta. A substância simples é aquela formada apenas por um tipo de elemento, e a substância composta é aquela formada por mais de um tipo de elementos, ok? Eu posso pegar aqui um exemplo de uma substância simples. Eu posso pegar o gás hidrogênio. O gás hidrogênio são dois átomos de hidrogênio juntos. Opa, que era para ser um dois. São dois átomos de hidrogênio juntos, é um H2. Um exemplo de uma molécula composta ou substância composta é a água, que tem o hidrogênio e tem o oxigênio, ok? Aqui tem uns exemplos mais legalzinhos para a gente ver. Então veja aqui, ó. Eu tenho aqui duas moléculas, uma molécula composta e uma molécula simples. Qual é a molécula composta? É essa aqui, ó, o CO2, que é o nosso gás carbônico, tá ok? Nosso gás carbônico, nosso amiguinho lá do efeito estufa. Então temos aí, ó, o gás carbônico é composto por dois átomos de oxigênio, tá aqui, ó, dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono, ok? Então vamos lá. Como é feita essa ligação? O carbono está na família 14 da tabela periódica. Então ele precisa de mais 4 elétrons para completar o octeto dele, né? Lembra da regrinha do octeto? O oxigênio está na família 16 da tabela periódica. Logo, ele precisa de 2 elétrons para completar o octeto. Então o que é que vai acontecer? Ó, o carbono precisa de 4 e o oxigênio precisa de 2. Então o que é que eu faço? Eu vou pegar um oxigênio aqui, ó, né? Vai fazer a ligação com esse carbono, vai fazer o compartilhamento, né? Então o que é que vai acontecer? Esse carbono aqui vai ficar com os 4 dele, mais os 2 do oxigênio aqui, ó. Então fica com 6. Oxente, mas a regra do octeto ele precisa ficar com quanto? Com 8. Então ele pega e vai se ligar ao outro oxigênio e vai
compartilhar mais 2 elétrons. Então isso vai fazer com que esse carbono aqui, ó, fique com 8 elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4, que já é dele, mais 2 compartilhados desse oxigênio, com mais 2 compartilhados desse oxigênio. Isso faz com que esse carbono fique com 8 elétrons na última camada. Já esse oxigênio aqui, ó, ele tinha 6, mais 2 compartilhados do carbono, ele ficou com 8. Da mesma forma do outro lado. Então, de uma forma geral, ó, fica assim, ó. Tá vendo? Olha como fica bonito. Né? Então aqui eu tenho, ó, esses 4 elétrons aqui, ó, tá sendo compartilhados. E esses 4 elétrons aqui também estão sendo compartilhados. Né? Esses 4 aqui entre o carbono e esse oxigênio. E esses 4 entre esse carbono e esse oxigênio. E isso vai fazer com que eu forme a minha molécula. Qual é a minha molécula? A minha molécula do gás carbônico, que é essa molécula aqui, ó, tá ok? Onde essas setinhas aqui, ó, indicam um par de elétron compartilhado. Então, uma setinha, um par. Setinha não, é reta. Uma reta, um par de elétrons. 2 retas, 2 pares de elétrons, tá ok? Então, o carbono e o oxigênio estão compartilhando 2 pares de elétrons. Aqui, da mesma forma. Agora, vamos olhar o gás nitrogênio. O gás nitrogênio é só formado por nitrogênio. Se ele só é formado por nitrogênio, é uma substância simples, formada apenas por um tipo de átomo. Tá ok? Então, se o nitrogênio está na família 15 da tabela periódica, ele precisa de 3 elétrons. Tá ok? Então o que é que vai acontecer? Eu vou compartilhar 3 elétrons desse nitrogênio com 3 elétrons desse nitrogênio. Então ele fica assim, ó. Vê que molécula bonita. Ok? Então ele fica assim. Essa molécula de nitrogênio aí. Tá ok? Onde o que significa essas 3 retas aqui? Significa que tem 3 pares de elétrons sendo compartilhados. Já é? Observe que, ó, o carbono e o oxigênio, tá ok? Eles são compostos que a gente chama com alta eletronegatividade, tá ok? São compostos de alta eletronegatividade. Então, alta eletronegatividade, alta eletronegatividade. Então, forma um composto molecular, uma ligação covalente. Já aqui, no gás nitrogênio, alta eletronegatividade com alta eletronegatividade. Composto molecular, né? Como é visto aqui, ó. Alta eletronegatividade com alta eletronegatividade. Quando vocês forem estudar isso aqui com a tia Ana e o tio Jamerson, eles vão fazer uma comparação dessas ligações na tabela periódica, tá ok? Eu não vou poder perder muito tempo com essa questão da tabela periódica. E a gente não vai precisar dessas definições para entender, certo? As ligações, a química inorgânica em si. Lembre que precisar, durante as aulas eu vou dar uma faladinha para vocês, tá bom? E eu tenho aqui a ligação iônica, tá ok? A ligação iônica, ó, eu vou ter, ó, um átomo com baixa eletronegatividade e um com alta eletronegatividade. Então o que é que vai acontecer se eu tenho um bem fraco e um muito forte? O que é que vai acontecer? O mais forte vai roubar, certo? O elétron do outro, certo? Então quando ele faz esse roubo desse elétron, tá ok? O que roubou o elétron vai ficar com uma carga o quê? Negativa. Ele fica com uma carga negativa porque ele tem elétrons a mais, né? Se ele tem uma carga negativa, ele formou um ânodo. Lembra lá da primeira aulinha de química da gente? Ele formou um ânodo, ok? Já aquele que tem uma baixa eletronegatividade, que foi aquele que perdeu o elétron, tá ok? Ele vai ficar com uma carga positiva. Ele perdeu um elétron, ele vai ficar com
excesso de prótons. Prótons é carga positiva, então ele vai ficar com uma carga positiva, tá ok? Então aqui, ó, esse com baixa eletronegatividade, aquele que perdeu o elétron, ele forma um cátion. E aquele com alta eletronegatividade que ganhou um elétron, ele virou um ânion, tá ok? Então eu vou ter agora duas cargas. Eu vou ter um átomo lá, né, um íon com uma carga positiva e um íon com uma carga negativa. Aí lembra que na primeira aula lá eu perguntei para vocês souberam me responder. Cargas opostas fazem o quê? Se atraem, né, pessoal? Muito bem. Então, quando essas duas moléculas se atraem, tá ok? Ele faz uma ligação iônica. Aí, observe que agora, essa ligação entre esses átomos é uma ligação muito forte. Tá ok? Porque não é mais um compartilhamento de elétrons, certo? É uma carga elétrica que está ali, uma força elétrica que está unindo aqueles dois átomos. Então, todos os compostos iônicos, eles são sólidos, justamente porque essa interação entre esses dois cátions é uma interação muito forte, tá ok? Então, quando eu tenho essa aqui, ó, essa atração eletrostática entre o cátion e o ânion, isso vai fazer com que eu forme uma substância iônica, ou que algumas pessoas chamam de compostos iônicos, ok? E aqui é como é formada a nossa ligação iônica, tá ok? Eu tenho sódio que na última camada só tem um elétron, e tem o cloro que na sua última camada ele tem 7 elétrons. O que é que acontece com esse sódio? Como ele é o menos eletronegativo, ele perde esse elétron. Como ele perde esse elétron, ele fica com uma carga positiva. Como o cloro ganhou um elétron, ele ficou com uma carga negativa. Mas, professor, o senhor falou que o átomo, para ficar estável, ele tem que ter uma liga 8 elétrons na última camada, não é isso? É, pessoal. Mas como é que o sódio só tinha um? Perdeu um, ficou com nada. Aqui está representado a camada mais externa, a camada de valência, né? Mas se você pegar o sódio aqui, ó, ele vai ter o seguinte, pessoal. Ele vai ter uma camada mais interna dele que tem 8 elétrons. Ele tem uma camada mais interna que tem 8 elétrons. E a camada de valência é a camada que tem só um elétron. Então, quando ele perde esse elétron aqui, ó, certo? Qual é a camada que fica? A camada interna dele vira a camada de valência. E essa camada de valência tem quantos elétrons? 8. Assim é feito as ligações covalentes e as ligações iônicas. Ok, pessoal? Postem lá as dúvidas. Quiser material complementar, eu posso providenciar material complementar para vocês, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam, para a gente começar as teorias de Lewis, tá ok? É que vocês entendam que dois átomos com eletronegatividades parecidas vai formar uma molécula. Dois átomos com eletronegatividades muito diferentes vai formar um composto iônico. No composto covalente tem o compartilhamento de elétrons. No composto iônico tem o doar e receber dos elétrons, tá ok? Onde esse doar e receber formam cátions e ânions, e essa força eletrostática é que vai unir esses dois átomos, tá ok? A próxima aula a gente vai falar sobre a teoria eletrolítica, certo, de arrênios, e na teoria eletrolítica de arrênios a gente vai resolver questões falando sobre essas ligações iônicas, tá bom? Amanhã o vídeo já sai. Até a próxima!